Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Depois dessa queda, nesse dia 24 de outubro, eu imagino que muita gente não deve estar feliz com a Bolsa de Valores, mas especificamente com uma das empresas que foi uma das que mais puxou o nosso índice para baixo, que é a Petrobras. Eu queria falar um pouquinho para vocês por que essa queda não é exclusivamente política. Vamos pro vídeo. Então, muitos de nós sabemos já, como inúmeros canais aqui do YouTube já falaram, notícias também já foram veiculadas, de que algumas questões políticas sim estão influenciando na Petrobras, estão influenciando no Banco do Brasil e em diversas outras empresas, porque todo o cenário político traz uma certa insegurança para o investidor, tanto estrangeiro quanto doméstico, no sentido de que ele não sabe o que vai acontecer dentro da Bolsa de Valores e com a questão do mercado interno aqui do Brasil. Nós sabemos, claro, também que há uma questão muito forte de exportação de commodities e o problema não é exatamente a commodity, não é o preço dela, pelo menos não primeira análise. Quando a gente olha para as questões de intervenção nessas empresas, isso sim preocupa a maioria dos investidores. E o que mais preocupa? Todo o histórico que já aconteceu de corrupção nos governos passados, e eu não vou aqui entrar numa questão política de qual foi aquele que praticou mais atos de corrupção, qual foi aquele que praticou o maior desvio de patrimônio público. Não quero entrar no mérito político, eu quero apenas trazer um dado histórico, porque toda essa questão ela ajuda a influenciar na modelagem de preços que os investidores e as casas de análise elas fazem em cima de um determinado ativo. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos algumas empresas que elas apresentam fluxo de caixa presente, ou seja, elas dizem, olha, hoje estamos lucrando tanto com a nossa atividade, a nossa margem é essa, e tudo isso pode ser impactado por políticas macroeconômicas aqui dentro do Brasil, tomadas por um ou outro candidato à presidência que venha a ser eleito nessa eleição agora desse domingo de outubro. Então, considerando todo esse cenário, que é uma eleição bem polarizada, nós estamos ali mais ou menos no empate técnico. Então, os investidores eles não conseguem entender exatamente quem que vai ganhar essa eleição, e esse cenário de incerteza gera sim uma volatilidade muito forte nas empresas, e eu não estou falando exclusivamente das que mais caíram no dia de hoje. Se nós pegarmos ações extremamente seguras e com pouca volatilidade como Itaúsa, ela teve ali no seu dia, como nós podemos ver aqui no gráfico, uma queda que chegou, vamos dizer, no ponto máximo aqui de 3,25% de queda. Isso para a Itaúsa, que é uma empresa extremamente segura e pouco volátil dentro do nosso mercado de ações, foi sim uma surpresa para muitas pessoas. Imagina só empresas voláteis como especialmente as estatais. E voltando aqui, só para que nós consigamos entender primeiro por que essa questão política ela sim é muito forte nas empresas e principalmente as estatais sofreram nesse dia 24. Só que, falando especificamente de Petrobras, que é uma empresa que trouxe um fluxo de caixa extremamente robusto nesses últimos anos, vamos dizer assim, eu acredito que a partir ali de 2019 foi uma empresa praticamente reestruturada, uma empresa que mostrou sim que ela tem o potencial, considerando o barril de petróleo ali, mais ou menos na casa dos seus 80, 90 dólares, apresentar um dividendo, apresentar uma receita extremamente fortes e muito interessante para os investidores, não só aqui do Brasil, mas também, especialmente também, para os investidores estrangeiros e institucionais que têm sim capital suficiente para mudar bastante também a cotação ali de tela. E é o que eu queria trazer com vocês aqui da Petrobras, que é bastante interessante, e eu vou fazer a comparação basicamente da Petrobras com o preço do barril de petróleo. Se nós considerarmos aqui todo o valor dela, e aí eu não vou fazer de um período tão distante, mas eu quero que vocês tenham a noção do que eu quero dizer com a paridade que existe no mercado de ações do barril de petróleo com a cotação da Petrobras. E se nós pegarmos aqui tudo que anda acontecendo com a Petrobras, olha, é possível perceber que ela sempre andou com a cotação do barril muito próxima também à da ação. Tanto nós podemos perceber isso aqui na subida da ação. Se pegarmos aqui também, ó, ela sempre andou lateralizada. No entanto, aconteceu de aqui, em julho desse ano, abrir essa boca de jacaré que nós estamos vendo aqui, que teve
toda essa disparidade. E basicamente, se nós pegarmos aqui esse período que eu estou considerando, que não é também algo tão longo, nós vemos que o barril de petróleo ele teve uma valorização na casa aqui dos seus 30% e a Petrobras alguma coisa em torno de 120%. É uma coisa extremamente difícil de nós vermos na Bolsa de Valores. O barril de petróleo basicamente lateralizado, subindo pouco, considerando a cotação da Petrobras. Então, o que acontece? Se nós pegarmos o histórico da Petrobras, recente, e eu não estou contando o período de 2019 para trás, se nós pegarmos hoje, o mercado de ações ele está sim considerando que vai receber um dividendo muito alto e esse é um dos erros do mercado de ações. Ele acaba projetando tanto as questões positivas para uma eternidade, assim como ele coloca as questões negativas também para uma eternidade. Então, hoje, muitas pessoas estão imaginando que a Petrobras ela vai pagar para sempre aqueles dividendos extraordinários que ela está pagando, e na verdade isso não vai acontecer. Pode sim, muito provável também que isso aconteça, que talvez nesse ano e até o final do próximo, a Petrobras consiga sim manter dividendos bem altos. No entanto, isso não é sustentável e eu explico o porquê disso. Se nós pegarmos aqui toda a questão envolvendo a guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, a Rússia especialmente é uma das grandes produtoras de petróleo e se considerarmos o que ela tem de petróleo para colocar no mercado, quando ela voltar a sair dessa guerra e voltar a produzir, participar da economia, é muito provável que o barril de petróleo hoje cotado ali na casa dos seus $90, ele vai cair para o que é normal dele, que é alguma coisa em torno dos seus $50 a $60. Não deixa de ser um preço ruim para a Petrobras. Esse foi inclusive um dos preços que trouxe ela de volta, porque ela já teve uma das dívidas corporativas mais altas do mundo, e o barril de petróleo, depois ali de saneada a empresa, no valor de $50, $60, conseguiu fazer com que a empresa subisse. Só que, claro, o barril ele teve uma grande subida, e isso trouxe também dividendos extraordinários e que provavelmente não vão voltar. E se considerarmos ainda que essa guerra ela não vai ser eterna e que depois de restituída toda a economia global, enfim, que também não vai demorar tanto isso, pelo menos quero crer que não, já imaginando que essa guerra está ali para o seu encaminhar final, nós não vamos ter um barril de petróleo tão alto. E vai fazer com que as cotações da Petrobras venham a sofrer somente depois, quando os investidores eles perceberem que a cotação do barril de petróleo sempre fez preço na Petrobras e não vai ser diferente. Empresas do exterior também têm essa mesma dinâmica de sempre seguir o preço do barril de petróleo, com algumas variações para cima, para baixo, claro, faz parte do mercado de ações, elas nunca vão ser 100% correlacionadas, no entanto, elas trazem sim uma correlação histórica que já se provou no tempo, e eu acho extremamente preocupante o investidor desavisado que apenas olhou o dividendo pago nos últimos 12 meses e que decide colocar todo o seu capital nessa empresa, desconsiderando todo um cenário político que nós estamos vivendo, um cenário macroeconômico também, e essa euforia que o mercado está colocando na Petrobras, perpetuando dividendos de 30%, 40% por ano, é algo extremamente difícil de voltar a ocorrer, apesar de que no atual cenário pode ser que esse ano e ainda o próximo ele apresente um dividendo bastante gordo para o seu acionista, só que a cotação ela vai acabar seguindo isso. E aquele que está comprando nas máximas pode ser que lá na frente acabe amargando um prejuízo bem grande nessa empresa, e é o que eu não gostaria que acontecesse com você que está assistindo aqui o canal. Claro, não estou dizendo para você vender essa empresa, tampouco para você comprar. Eu quero que você consiga trazer critérios para você colocar empresas dentro da sua carteira de investimento, e a Petrobras hoje ela não faz parte da minha carteira. Já quis no passado colocar, quando ela estava ali na casa dos seus R$ 26, deixei de ganhar uma valorização na ação, enfim, faz parte do jogo, só que eu consigo enxergar outras empresas na Bolsa de Valores com menos volatilidade, com muito mais segurança e margens tão boas quanto da Petrobras, pelo menos hoje em dia, fazendo essa comparação, e que na perpetuidade tem contratos bastante defensivos, diferentemente da Petrobras, que assim como o mercado de commodities, todo dia fica oscilando para cima e para baixo aquele valor, e alguns contratos, enfim, de outras empresas, elas não têm essa oscilação. E basicamente esses são os dois fatores pelos quais eu considero que a Petrobras ela vai voltar a preços mais ou menos ali na sua faixa dos seus R$ 23, R$ 24, num período não próximo.
eu tenho absoluta convicção de que hoje a Petrobras, nesse preço, ela faz justo pelo dividendo que ela está pagando, pelo preço que está o petróleo. Só que considerando que na perpetuidade esse preço ele tende a recuar e bastante, talvez ali cair na casa dos seus 30 ou 40%, eu imagino que você, assim como qualquer pessoa que enxerga a Petrobras com um viés político ou com um viés macroeconômico complicado e que pode sim piorar no futuro, deve ter um bastante cuidado para colocar essa empresa no seu portfólio. E é isso. Eu gostaria de agradecer para você que assistiu o vídeo. Considere se inscrever aqui e compartilhar para os seus amigos para que a gente consiga trazer educação financeira e informações relevantes sobre empresas da nossa Bolsa de Valores. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!